Então, nós começamos nossa aula agora. E aí, hoje, nós vamos tentar, né, de uma maneira bem sucinta, sintetizar alguns assuntos de 3 capítulos, né? 3 capítulos que fazem parte do período moderno, tá bom? Ambos os capítulos, eles estão tratando de um contexto muito parecido, que é o contexto do período moderno. Só que cada um está se reportando a um movimento, a um aspecto diferente, tá? Então, por exemplo, o capítulo 9, que é o rei, ele fala sobre a centralização monárquica. Esse processo de centralização monárquica, ele acontece justamente no mesmo período que ocorrem as reformas, né, as reformas religiosas, e também é o mesmo período do renascimento cultural. Então, quando a gente estiver trabalhando esses 3, a gente vai estar dialogando aí de que forma esses movimentos contribuíram para a formação, vamos dizer assim, desse período moderno, certo? Eu vou compartilhar minha tela, aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas, tá bom? E aí eu vou pedir a participação de vocês, daquilo que vocês leram, para aí a gente ir construindo o assunto. Pode ser? Pode. Eu vou compartilhar minha tela. Quem tiver com o som desligado, aí você tem 2 opções. Deixa o som desligado e só liga quando for falar, ou deixa ligado. Eu só gostaria que a imagem de vocês estivesse aberta. Pode ser? Não tem como eu ativar para aparecer. Sua imagem, né? É. Quem é? Vitória. Mas você está com algum problema, não é isso? Sim, não dá pra ativar. Tá bom. Então fica só no áudio comigo, tá, Vitória? Você está conseguindo me ver? Tô. Perfeito. Eu vou compartilhar minha tela e vou deixar aberto no livro, tá certo? Deixa eu fechar aqui. Que página, tio? A gente vai começar do capítulo 9, tá certo? Capítulo 9, que é o rei. Tudo bem? Tudo. Como eu disse, nós iremos começar da seguinte forma. Eu vou fazendo algumas perguntas, e aí, à medida que eu for fazendo a pergunta, aí alguém se manifesta, responde, tá bom? E vai, vamos dizer assim, vai destrinchando o capítulo comigo, certo? Certo. Eu peço que os meninos não fiquem, assim, conversando, com conversas paralelas no bate-papo, senão eu vou ser obrigado a desligar o bate-papo. Tudo bem? Tudo. Ok, então vamos concentrar aqui no nosso assunto. Bom, o nosso primeiro capítulo, vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Sim. O que vocês estão vendo? O rei, o nome do rei e o texto. Certo, muito bem. Tá. Então, esse aqui é o capítulo 9, que vai falar sobre a centralização monárquica. Por isso que é o rei. O capítulo começa com esse título, né? O rei. Tá certo? Aí, eu gostaria de começar perguntando para vocês o seguinte. Quando a gente fala de monarquias, de reis e rainhas, o que vem à mente de vocês? Quais são as imagens que aparecem? Aquelas pessoas bem... Adriano? Como é que eu posso dizer? Aquelas pessoas bem importantes. Pessoas bem importantes. Impérios. Impérios, né? Vitória disse impérios, sim. Impérios. Arquitetura. Castelo. Arquitetura, né? Guerras. Também, né? São coisas que a gente, quando falamos de rei, a gente tem essa noção, né? Eu, por exemplo, quando eu vou falar sobre reis, rainhas e monarquias, eu lembro da monarquia inglesa. Sim. Tá? Eu lembro da rainha Elizabeth II.
que é praticamente jurássica, né? Sim. Ela tem 92 anos e ela governa há quase 60 anos, né? Viu muita coisa, certo? É. Quando se diz agora, né, nesse tempo de pandemia, a gente vê muitos memes com ela, né? Sim. Sobre a longevidade dela, certo? Mas, assim, a partir daquilo que vocês estudaram, quais são os fatores, assim, que a gente pode falar, no caso, fatores políticos ou fatores sociais, que favoreceram a centralização do poder na mão dos monarcas, desses monarcas, né, que vão se fortalecer ali no século XV, XVI. Então, que aspectos vocês conseguiram perceber que Atividade favoreceu isso? comercial. Atividade comercial, que mais? A burguesia. Sim, a circulação de moedas, a burguesia, Interesses econômicos. interesses econômicos, sim, interesses econômicos. Hierarquia. Hierarquias de que tipo? E os burgueses, essas coisas assim. Sim, a gente pode falar a ascensão dos burgueses? Relação social com os feudais. Sim, as relações feudais que começam a enfraquecer, não é verdade, Ana Laura? Sim. A gente vai ter, por exemplo, uma crise do período feudal, lembram? Ali por volta do século XIV, XV, no qual as cruzadas, a própria peste negra, né, vão enfraquecer bastante o poderio da nobreza. Então, a gente vai ter, ao mesmo tempo que a gente tem uma ascensão dos burgueses, a gente vai ter um enfraquecimento da nobreza, tá certo? Aí, a gente vai perceber que nesse momento de fortalecimento do rei, há uma aproximação entre o rei e a burguesia. Vocês conseguiram identificar quais interesses aproximaram os reis e a burguesia em ascensão? Não me lembro. Alguém lembra? Que a gente tem... Bom, nessa página aqui, ó, na página 136, né, a gente vai ver algumas, vamos dizer assim, algumas questões que vão levar a esse, vamos dizer, esse fenômeno, né? Sim. Que é justamente a facilidade para fazer comércio. É uma coisa que a burguesia vai querer, né? E por isso ela vai se aliar ao rei, porque a partir de algumas ações do rei vai ser possível fazer comércio sem ter que pagar impostos a vários senhores feudais, né? Isso fica bem nítido nessa página. A unificação de leis e moedas, né? No caso, uma moeda única num território facilitava o comércio, e leis de comércio também facilitava, né, com que os burgueses tivessem a oportunidade de fazer comércio. Além disso, a unificação de impostos serão fundamentais para que os burgueses não tivessem que pagar impostos a diferentes pessoas, né, a diferentes senhores feudais. Então, isso, de certa forma, foi o que facilitou aí essa aliança entre a burguesia e a realeza, né? No caso, o rei. Nesse mesmo período, a gente tem a ideia de que a nobreza ela começa a se enfraquecer, né? Como eu já tinha dito, por meio das guerras desse período. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: a gente pode dizer, então, que nesse momento o rei e a realeza vão servir como uma espécie de proteção para essa nobreza?
O que vocês acham? Pode repetir a pergunta, tio? Será que nesse momento de enfraquecimento da nobreza, né, será que não foi... será que a realeza ela não serviu como uma espécie de carapaça, um escudo protetor da nobreza? Sim. Mas o que mostra isso? Que, como eles têm muito dinheiro, eles puderam ajudar essas pessoas. Ah, sim. Sim, né? Ou seja, com o aumento das finanças do rei, com a unificação dos impostos, ele vai poder ajudar a nobreza, né? Que tipo de outra ajuda o rei ele vai fazer com relação à nobreza? O que vocês acham? Como assim, outro tipo de relação? Eles tinham uma relação de proteção, né? Então, o rei, de alguma forma, tentava proteger a nobreza, porque, de certa forma, o rei fazia parte da nobreza, né? Ele era o cargo mais alto da nobreza. Então, por exemplo, para proteger a nobreza, o rei passou a ser responsável pela repressão das revoltas camponesas que vão acontecer nesse período, tá? Então, havia aí uma formação de um exército real, oficial, que agora vai ser responsável por manter o controle das revoltas e das sublevações que vão ocorrer nesse período. Então, aqueles camponeses que se revoltavam contra os nobres e muitas vezes senhores feudais, quando esses senhores não conseguiam reprimir essas revoltas, o rei intercedia por eles, tá certo? Então, era uma forma aí que o rei tinha de conseguir manter essa nobreza protegida, certo? Certo. Vamos lá. E assim, por parte do rei, o que o rei fez, ele, as suas ações, o que ele fez para se tornar tão forte? Vocês conseguiram perceber isso? Eu não sei, tio. Ele já nasceu numa família nobre? O fato dele nascer numa família nobre ajuda bastante, né? Mas se Eles ele não serem nascer... proprietários de terra. o fato deles serem proprietários de terras também favorece bastante, né? O senhor mais? perguntou como é que eles ficaram nesse cargo? Como é que eles conseguiram fortalecer-se? Só para a gente se situar, na Idade Média, o rei não era tão forte assim porque o poder era descentralizado entre os senhores feudais. Lembra quando eu disse para vocês que na época do período feudal, cada senhor feudal era como se fosse o rei de sua propriedade? Sim. Né? A partir de agora, nesse período moderno, com o fortalecimento do rei, ele fica cada vez mais poderoso, mas ele vai tomar algumas medidas que vão ajudar esse fortalecimento. E uma dessas medidas, a gente já até falou. Só um momento. Gente, quem é o Galaxy 10? O Galaxy A10, por gentileza, mudar o nome, tá bom? E colocar o seu nome, Galaxy A10. Outra questão que vai ajudar o rei nesse sentido de centralização é justamente a unificação dos impostos em torno de si. Então, agora, as pessoas não vão mais pagar imposto para, vamos dizer assim, um senhor feudal especificamente. Ele vai pagar imposto agora para o rei. Então, o rei vai começar a acumular riquezas. E o rei mais rico, ele só torna mais poderoso. Certo? Uma outra questão, que é uma questão chave também, que a gente vai perceber aqui no texto, é quando o rei ele forma um exército, certo? Então, quando ele forma um exército submisso e pago, muitas vezes um exército assalariado,
ele vai ter uma guarda real que vai fazer com que as suas ordens sejam obedecidas. Então, quem que iria contra o rei? Até mesmo a igreja teve que se submeter ao poder do rei em muitos reinados, em muitas regiões. Tá? O rei também, ele fez algumas ações no sentido de civilizar a nobreza, como, por exemplo, proibir os duelos públicos. No período medieval, as desavenças entre os nobres eram resolvidas por meio de uma luta de espadas, certo? Só que mais tarde a gente vai perceber que essas lutas vão sendo cada vez mais proibidas. Tudo bem? Então é uma forma do rei Mas também controlar. Oi? era proibido pela igreja, era? Era proibido pela igreja as lutas? Sim. Não, passou a ser proibido pelo rei. Tá? Passou a ser proibido Entendi. pelo rei. Uma outra, e assim, cada vez mais o rei ele vai passar a ser vamos dizer assim, um reunidor de nobreza, no sentido que ele vai fazer com que essa nobreza, que era uma nobreza de espada, uma nobreza que, né, mais rústica, vamos dizer assim, essa nobreza ao longo do tempo ela vai se tornando uma nobreza mais cortesã. Aí nascem as cortes. Com as cortes, os nobres vão ficar mais perto do rei. Tá bom? Então vai ser mais fácil do rei controlar. Logicamente que a nobreza que ficava mais longe do rei, o rei não tinha tanto controle assim. No caso, os senhores feudais, as nobrezas feudais que ainda viviam nos recantos do seu território, tá? Nas regiões de fronteira. Além disso, o rei ele vai criar uma burocracia, um estado burocrático. Isso vai aumentar o seu vamos dizer assim, o seu poder, né? Porque ele vai criar cargos públicos, esses cargos públicos, cargos políticos, vão ser dados justamente aos nobres. Tá? E aí o rei vai ter essa relação aí mais mais, vamos dizer assim, umbilical com os nobres. Então, os nobres vão ser dependentes do rei nesse sentido. Tá? Fora que nem os clérigos, vão pagar impostos. Eles vão ser isentos de impostos, certo? Quem paga imposto é só a burguesia e o campesinato, trabalhadores urbanos. Então, aí surge o Estado moderno, que é o Estado controlado pelo rei, certo? Então, ele, aos poucos, vai tomando essas medidas, né? Unificação do território, formação de um exército, criação de uma burocracia, né? De cargos públicos. Então, aos poucos, ele vai tomando rédeas, vamos dizer assim, do seu território, o lugar onde ele dominava, certo? Aí, aqui no livro de vocês, a gente vai ver que a partir da página 137, né, nós vamos ver que há a formação dos primeiros reinos ou dos primeiros estados centralizados. Tá? Um dos primeiros estados é Portugal. Tá? Por volta do século XI, Portugal já começa a se centralizar, principalmente a partir das guerras de reconquista e da independência da Espanha. Tá bom? Na verdade, nem da Espanha, de Castela. Então, vai ser o primeiro estado a se centralizar. E eles vão tomar essas medidas gerais, né? Os reis de Portugal, o rei de Portugal, Henrique, que é o primeiro rei, né? Ele vai tomar essas medidas também para centralizar o seu poder, certo? Depois vem os reinos, vamos dizer assim, ibéricos, no caso Castela e Aragão, que se unem com o casamento de Fernando e Isabel e formam o Reino da Espanha, lá no século XV. Tudo bem? Perceberam essa parte? Sim. Sim? Sim. Então, são alguns desses primeiros reinos aí que a gente vai ver se centralizando, tá bom? A Espanha, por exemplo, vai se centralizar graças a esse processo de
vamos dizer assim, de unificação por meio de um casamento, mas também com a expulsão dos árabes da região da Península Ibérica. A expulsão dos árabes é chamada de Guerra de Reconquista, e ele é um processo que vai ocorrer tanto em Portugal como na Espanha, tá bom? Só para a gente lembrar, Portugal era um condado de Castela, que depois ele foi um condado que se tornou independente, né? Henrique de Borgonha participou vamos dizer assim, ele participou dessas guerras de reconquista, e por conta dos feitos dele, o rei se não me engano, de Castela deu o condado portucalense para ele, tá bom? E aí ele passou a ser, vamos dizer assim, o chefe daquela região. E mais tarde a região se torna independente, formando o Estado português. Aí depois a gente vai ver a Espanha. Outros a se centralizarem também é a França no século XII, tá bom? Na França a gente vai ter a compra de terras por parte de Felipe Augusto. Nós vamos ter também outras questões, como, por exemplo, a tributação, a instituição de uma tributação, de uma moeda, a unificação de uma moeda, tá bom? E, em alguns momentos, o confisco de terras por parte dos nobres. E com o enfraquecimento dos nobres na Guerra dos 100 Anos, isso favoreceu o processo de centralização, tá bom? E, por último, um outro a se centralizar, nesse mesmo período aí do século XII, é a Inglaterra, tá bom? Com algumas, vamos dizer, com as mesmas características dos outros, como confisco de terras, delimitação de território, de fronteira, né? Tudo isso vai servir para que esse Estado inglês ele se fortaleça na pessoa do rei, e aí se cria o Estado monárquico britânico, né? Que é o da Rainha Elizabeth, só que hoje totalmente mudado, porque o governo britânico, o governo da Inglaterra, é um governo parlamentarista, né? É um Estado monárquico, mas o governo é parlamentarista. Nesse período aqui, não. O governo e o Estado era basicamente a mesma coisa, então o chefe total era o rei. Só que aqui, na Inglaterra, a gente tem uma característica interessante, que é a Carta Magna. Tá? Quem viu a Carta Magna, né, quem leu a questão da Carta Magna, vai perceber que é um dos primeiros documentos do Ocidente que vai construir uma série de leis no sentido, né, como é que eu posso dizer, de limitar as ações do rei, para que o rei não se tornasse um tirano, tá bom? Então, essas são algumas das questões que a gente tem que abordar aqui nesse capítulo sobre o absolutismo, ou sobre esse processo de centralização que mais tarde vai dar origem ao absolutismo monárquico. Certo? Alguma pergunta, gente? Alguma coisa que vocês não entenderam dessa parte? Tio, nossa aula vai até 2h40, né? 2h40. Aí, o que acontece? Como hoje não vai dar tempo, por conta do atraso, né? Não vai dar tempo da gente ver a questão do renascimento e das reformas, a gente vai ver numa aula na próxima semana que vai ser alocada, tá bom? Uma aula especial, certo? Por conta do atraso. Tudo bem? Sim. Aí eu estou aberto agora eu estou aberto para algumas perguntas, aquilo que vocês não entenderam desse capítulo. Que vocês leram, fizeram, mas professor, eu não entendi essa parte. Essa parte aqui ficou confusa para mim. Eu não entendi muito sobre os reis fortalecidos e poder centralizado. Tá. Vamos lá. Tá lembrado? É Vitória, né? Sim. Vitória, tu lembra quando eu falei que no período medieval existia vários nobres e que cada nobre ele era senhor de sua terra? Então, nesse período, a força do rei era muito limitada. O rei era mais um nobre, embora ele fosse o sucerano dos suceranos, certo? Só que naquele período, o poder era descentralizado, ou seja,
cada governante ou cada senhor feudal, ele administrava o seu território como se ele fosse uma espécie de mini-rei ali, certo? Certo. Só que no final da Idade Média, com a crise do sistema feudal, né, com a fome, com as guerras, né, com a peste, todos esses nobres eles vão ficando enfraquecidos. Então o rei começa a vamos dizer assim, a se sobressair dentre os nobres, tá bom? Principalmente porque ele vai estar encabeçando as guerras. Ele vai estar nesse momento de tentativa, né, de fortalecimento. Então ele vai criar algumas regras e vai criar algumas ações que vão servir para concentrar os poderes de administração em suas mãos. Tudo bem? Tudo bem até aí? Tá. Então, por exemplo, qual é a primeira, vamos dizer assim, qual é a primeira ação que um rei toma? Ele começa, por exemplo, ou confiscar terras ou comprar terras, porque na época a terra era a maior riqueza, tá? Com mais terras, mais força. Ele começa a delimitar suas fronteiras, as fronteiras do seu território. Então, ele vai ter mais força. Aí você me pergunta, mas professor, como é que ele vai controlar as fronteiras? A partir de um exército. O rei começa a criar um exército de homens, né, capacitados para a proteção do seu território. Isso é fundamental para que o rei tivesse força e suas ações fossem obedecidas. Tá bom? Então, a criação do exército é muito importante. Então, o rei ele começa a ser uma espécie de autoridade administrativa, jurídica e militar de um determinado território. Por exemplo, a França. Tá? Então, aí, ele começa, por exemplo, a unificar os impostos. Antigamente se pagava taxas feudais, agora vocês vão pagar impostos para mim, que sou o rei, e isso vai ser depois acumulado por mim, e eu vou pegar esses impostos e vou formar um exército, vou pagar meu exército, vou pagar a construção de um palácio, né, de um castelo para mim, certo? Então, com isso, ele vai se tornando mais forte. E aí, uma questão que é muito importante, que é a ascensão da burguesia. Porque com o enriquecimento da burguesia, o rei vai ter mais impostos, porque a burguesia pagava impostos, né? Então, ele vai ajudar a burguesia no comércio, a partir das leis e das facilitações de comércio, né? No caso, os burgueses tinham que fazer comércio, eles andavam, né? Eles se deslocavam, e a partir desse deslocamento, eles tinham que pagar para os vários senhores feudais onde eles iam passando. Só que agora, com o rei fortalecido, não. Agora, ele simplesmente paga para um rei, né, um imposto, um tributo. Esse tributo o rei pegava e fortalecia seu exército, fortalecia suas máquinas administrativas. Né? Então, isso vai fazer com que ele vá se fortalecendo e vá concentrando o poder em si, dominando regiões. Diga, Adriana. Professor, Oi. comprava armas mais fortes, né? Comprava armas mais fortes também. Né? Então, ele vai ficando bastante poderoso. Um rei centralizado é um rei que tem capacidade administrativa mínima. Tá? Sim. Nicolas? Deixa eu ver se tem alguém Deixa fora. esse cara ficar soprando no microfone. Eu também queria saber. Eu acho que foi, né, respiração mesmo, tá bom? Gente, a nossa aula vai encerrar em 1 minuto. Tá? Eu agradeço a participação de todos. Pedindo desculpa pelo atraso, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai iniciar falando sobre... A gente vai ter uma aula extra na próxima semana para falar sobre renascimento e questões das reformas protestantes, tá bom? Sim. Ok, aí essa aula vai ficar gravada, depois eu vou colocar ela no YouTube e vocês podem ir lá dar uma verificada, tá certo? Ô tio, por favor, não bota no YouTube não. Tchau. Eu vou ter que colocar, gente, tá? Vai ficar lá exposto no Só YouTube. corta meu rosto, Bota, então. tio.
Não tem Tchau, como. tio. Tchau, tchau, Hoje gente. tô com o maior sono. Falou, tio. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau. Falou, tio. Falou. Falou, gente. Deixa. A gente tem alguns minutos, né? Tempo de restante 5 minutos, tá bom? Eu achei que já estava terminando, mas na verdade a gente ainda tem 5 minutos. Alguém que ainda está aqui tem alguma dúvida? Não. Não? Sobre essa questão do absolutismo? Vou ativar aqui. Por exemplo, sobre qual era a relação entre a igreja nesse momento, a igreja e o rei. Porque no período feudal, o rei, né, ele muitas vezes era submisso à igreja. E agora, como é que fica essa relação? A igreja está submissa ao rei. A igreja, aos poucos, vai começar a ficar submissa ao rei, né? Embora não é uma submissão completa, mas ela não vai ter mais aquela força de mando como tinha em outro período, né? Certo? Alguma outra dúvida? Paulo Sérgio? Não. Não? Vamos lá, esse é o momento, tá? Conseguiram fazer as atividades? Tio, agora que peguei o link do Avo, eu posso fazer, tipo, para entregar sábado, domingo? Ah, só uma informação. Todas as atividades que eu passei até agora, eu aumentei o prazo até o dia 29. Então, dá para fazer e postar até o dia 29, certo? Então, beleza. Então, o prazo está maior, inclusive para avaliação. Todos já mandaram suas avaliações? Eu ainda não. Não, né? Tá bom. Não demorem, tá? Até dia 29 a gente vai... as avaliações de março, certo? As avaliações de março. E aquele bloco que vocês mandaram para casa? Qual? Aquelas avaliações. Era um guia, né? Era um guia. Que tinha avaliações junto nele. A de março, ela foi uma espécie de guia. Tinha avaliação e outras atividades. Não é isso? Sim. Se você pode mandar tudo. Se você conseguir escanear, você pode mandar tudo. Ou escanear, ou tirar foto. Tá bom? Aí, As avaliações que estão no poliedro é a mesma que está naquele bloco? as avaliações do poliedro, Sim. não sei a qual avaliação você se refere. Do AVA. Não, no AVA, a gente tem uma atividade que foi nomeada como entrega de avaliações, envio de avaliações. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a avaliação que a gente fez em março, que foi uma avaliação domiciliar, e anexá-la. Vocês vão anexá-la ali naquela atividade nomeada envio de atividades avaliativas, para que eu corrija, tá bom? As outras As avaliações que eu estou falando é que tem no guia. Essa avaliação de março, ela foi um guia domiciliar que foi enviado para vocês, com avaliação e algumas atividades, não é isso? Você quer para anexar? Anexa e envia. Certo? A gente vai encerrar agora, tá bom? Até mais. Falou, tio.